ela detalha, especifica, tem fatos concretos da morte e da ressurreição de Jesus. E talvez você pense, Verônica, mas se não tivesse Natal, não teria Páscoa. Se Jesus não tivesse nascido, não tinha como ele ter morrido. É verdade, você tem razão. Mas, irmãos, pensa comigo. Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Versículo conhecido da gente. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e você crê com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia não diz que a gente vai ser salvo porque Jesus morreu. Se você crê com o seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Irmãos, um Jesus morto, que permanecesse morto, isso não ia mudar em nada a nossa vida. Um Jesus morto, que permanecesse morto, essa cruz ia ser insignificante para nós. Um Jesus morto, que permanecesse morto, irmãos, a gente ainda está no lamaçal do pecado. Mas o grande desfecho de toda essa história, irmãos, é que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse é o desfecho da história. Por isso que eu disse, a Páscoa tem que ser tão celebrada quanto o Natal. Amém? Ele ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Diga, meu Jesus ressuscitou. Esse é o grande desfecho da história. Eu amo falar sobre isso, irmãos, principalmente quando o Senhor começou a me despertar para missões e especificamente para os povos não alcançados. Eu não queria, não. Mas chegou o tempo que eu disse que eu não ia resistir mais a isso e deixei o rio fluir e Deus foi me levando para esse lugar. Em 2022, eu estive na Jordânia. Irmãos, a Jordânia, para quem não sabe, é um país da janela 1040, um país que está no Oriente Médio, um país de maioria muçulmana. E quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de entrar pela primeira vez em uma mesquita. A mesquita, para quem não sabe, é o lugar onde os muçulmanos eles adoram ao seu Deus. O Deus dos muçulmanos é Alá. Vou falar essas coisas porque eu sei que tem pessoas que não sabem disso. Os muçulmanos têm um Deus, Alá, eles servem a esse Deus, e tem o profeta deles, o profeta Maomé. E aí, irmãos, dentro das mesquitas, eles fazem todo o ritual, toda a sua crença em relação à religião deles. E aí, quando eu estava lá com Manu, a nossa missionária raça e dos povos de acesso criativo, né? Vocês devem conhecê-la. E aí eu estava lá com Manu, a gente teve a oportunidade de entrar nessa mesquita. E foi a primeira vez, porque a gente sabe como os muçulmanos são, a gente sabe que eles adoram Alá, mas quando você vê aquilo, irmãos, é diferente. Quando você está presencialmente naquele lugar. E aí a gente teve a oportunidade de sentar. Essa é uma das únicas mesquitas da Jordânia que pode ser aberta para não muçulmanos, né? Mas aí eu me cobri meus cabelos em respeito a todos eles. Irmãos, enquanto eu via aquelas pessoas se prostrando, adorando ao seu Deus, eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Eu só fazia chorar, irmãos, eu só fazia chorar. E, mano, Verônica, pelo amor de Deus, estava chamando a atenção. E a gente começou a ficar preocupado e eu fiquei, meu Deus do céu, mas existia uma compaixão tão grande no meu coração, irmãos, por todas aquelas pessoas que estão nesse sofisma. Irmãos, o islamismo é a maior mentira da história da humanidade. Maomé é uma mentira perfeita e os muçulmanos são vítimas dessa mentira. E o meu coração se enchia de compaixão por aquele povo, irmãos, fazendo todos aqueles rituais. Existem 5 pilares no islamismo. Um desses pilares, são as orações obrigatórias, né? Eles precisam orar durante 5 vezes no dia. 5 orações obrigatórias durante o dia. E aí, quando eles estão fazendo aquelas orações, eles param o que estiver fazendo, irmãos. Eu trouxe um vídeo, não sei se vai dar para passar no final, mas a gente crê que vai. E aí vocês vão ver, porque
Aonde eles estiverem, irmãos, eles colocam o tapetinho deles, virado para Meca, pega a bússola, mira em Meca, e seja lá onde for. A gente estava comprando algumas coisas do centro, e deu a hora da oração, porque tem uma hora marcada, e aí eles pegam o tapetinho, já tem tapetes nas ruas, montam o tapetinho, vira na direção correta, e começa todo. O Egito é um país que persegue cristãos, e a gente precisa estar naquele lugar da forma mais discreta possível. Mas a minha vontade, irmãos, era dizer: vocês estão adorando a um Deus que está morto, o meu Deus está vivo, vem conhecer o meu Deus. Mas a única coisa que eu podia, irmãos, era orar em línguas. Eu ficava lá baixinho orando em línguas, com compaixão daquelas pessoas, e eu via as crianças repetindo todo aquele ritual, os pais ensinando para elas e elas começando nas posições. O meu desejo era gritar e dizer: vem conhecer o meu Deus, vocês estão adorando a um Deus morto. Na tumba de Maomé tem os ossos de Maomé, mas na tumba do meu Deus não tem nada. Oh, aleluia. O sepulcro do nosso Deus está vazio, irmãos. No túmulo de Maomé tem os restos de Maomé para as pessoas venerarem lá. Assim como a maioria das religiões, irmãos, tem os restos dos seus fundadores numa tumba. Mas se você for em Jerusalém, só tem um buraco vazio. Você não vai ver nada na tumba do nosso Deus. O cristianismo tem um líder de tumba vazia. Que maravilha, irmãos. Ele ressuscitou. Eita, que vontade que eu tinha de falar aquilo para aquelas pessoas, irmãos. Vem para o meu Deus. Vem para o meu Deus que morreu como o seu. Morreu, mas ele ressuscitou. Foi o único. O seu está morto, mas o meu vive eternamente. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque vocês procuram entre os mortos quem está vivo. Aleluia, aleluia. A morte não pôde detê-lo, irmãos. A morte não pôde deter o nosso Deus. Ele está vivo e vive eternamente. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você pode abrir lá em Marcos. Aleluia. Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a famosa parábola do semeador. A gente vai ler aqui uma parte dela. Posso ler? Vamos começar do 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Diga, comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Diga, secou-se. Mas a outra caiu em espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Diga, não deu fruto. Amém? Mas outras caíram em terra boa, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. Versículo 9, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A gente costuma ler essa parábola olhando sempre para os solos, né? A gente sempre dá ênfase aos solos, como as pessoas receberam, como estava o coração das pessoas. Então a gente escuta muito sobre isso, com ênfase no solo. Nos diferentes tipos de solo que receberam a semente da palavra de Deus. Mas a gente precisa ver essa parábola também sob a ótica do semeador, irmãos. Quando a gente começa a ver essa parábola sob a ótica do semeador, a gente percebe que, primeiro, existe uma responsabilidade que cabe a nós, um papel e uma responsabilidade que cabe a nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, de semear essas sementes. Amém? No versículo 14 ele diz que o semeador semeia a palavra de Deus é essa semente. Então primeiro a gente precisa saber e entender, sob a ótica do semeador, que existe um papel e uma responsabilidade que cabe a nós de semear a palavra do Senhor. A segunda coisa que a gente precisa saber, irmãos, é que não cabe a nós escolher o solo. O semeador saiu a semear.
Amém? Não cabe a nós escolher o solo. Amém? Irmãos, perto e longe. Existem pessoas se prostrando a deuses falsos, a religiões de mentira, tentando saciar uma sede que só o encontro com Jesus vai poder saciar, irmãos. Perto e longe. Existe uma responsabilidade e um papel que cabe a nós de semear essa palavra. Esse semeador, irmãos, ele se propôs a semear independentemente da condição que estava esse solo. O semeador saiu a semear. Não cabe a nós escolher o solo, fazer acepção de solos. Amém? Ele se propôs no seu coração a semear independentemente do solo. Irmãos, o que me chama a atenção nessa parábola, a semente que mais me intriga, é a semente que caiu sobre os espinhos. Porque é diferente das outras, que comeram, a outra secou-se. As que caíram entre os espinhos, a Bíblia diz que ela não frutificou. Então a gente entende-se que ela até cresceu. Pode ser que ela tenha até florescido, irmãos. E eu acredito que esse é, de fato, o cenário que a igreja vive hoje. Uma igreja viva, uma igreja bonita, uma igreja florida, irmãos, mas fruto não mata fome. Flor não mata fome, perdão. O fruto, sim. Amém? Deus nos chamou para dar frutos que permanecem. Em nome de Jesus, irmãos, essa é a nossa responsabilidade. O papel e a responsabilidade é semear essa palavra. É semear essa semente independentemente do solo. Sem fazer oposição, em nome de Jesus. Amém? Essa semente que cai no solo espinhoso, irmãos, me intriga demais. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje estão nessa condição, nesse cenário, de florescer, de parecer, irmãos. Mas de fato o que o Senhor quer não são flores, mas frutos que permaneçam. Ele disse: veja, os campos estão brancos. Veja, os campos estão brancos para a ceifa. Existe uma colheita madura para ser preparada e colhida. Os campos estão brancos, irmãos. Existem mais de 3 bilhões de pessoas que não tem como ter campo branco porque nunca ninguém semeou. Alguém precisa semear. Alguém precisa semear, irmãos. Eu acho que não faz nenhum sentido. Eu não vejo coerência nenhuma, irmãos, em Deus ter enviado Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Depois de 2000 e poucos anos, irmãos, ainda ter 42% da humanidade que nunca ouviu o Evangelho de Cristo. 3,2 bilhões de pessoas nunca ouviram que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca ouviram isso. Não é nem que rejeitaram, é que nunca nem ouviram. Nunca tiveram a oportunidade de ouvir esse evangelho, irmãos. Isso parece muito incoerente. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada, irmãos. E a gente precisa consertar isso. Alguém precisa semear. Jesus disse: os campos estão brancos porque alguém veio antes e plantou. Alguém veio antes e semeou essa semente. Por isso que ele diz: veja, o campo está pronto, colhe. Mas como a gente vai colher, irmãos, em lugares onde nunca foi plantado? Nunca foi plantado. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho uma única só vez. Sabe qual é o problema? É que Jesus ele chamou a gente para ser luz do mundo. Mas a gente só quer brilhar onde já tem luz. Já tem luz demais. Para ser luz do mundo. Deus amou o mundo, irmãos. E esse mundo envolve muçulmanos. Eu estou puxando a sardinha para os muçulmanos porque é o povo que eu conheço, é o povo que Deus me chamou para alcançar. Amém? E aí ele continua. Vamos pular para o 13. Disse-lhes ainda: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? 14. O semeador semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada.
Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Preste atenção nessa parte. Estes são os que ouvem a palavra. Vamos ler o 19 todo mundo junto, independente da sua versão? Vamos lá, 19. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha só o que são os espinhos que a gente estava falando agora. Ontem fez uma semana que eu saí do meu trabalho. Eu estou em preparação para ir para o campo missionário. Já fiz algumas viagens para espiar a terra. E agora chegou a hora de preparar para ir de vez. Amém? Como eu falei, eu tenho os povos não alcançados no meu coração. A gente tem o desejo de alcançar o Oriente Médio. E Deus vai abrir as portas daquele lugar para a gente, em nome de Jesus. Amém? E ontem fez uma semana que eu saí do meu trabalho. Irmãos, não é fácil. Eu não quero romantizar isso não, porque aquele lugar, irmãos, o nosso trabalho, o nosso saláriozinho certo todo mês, isso nos dá uma sensação de estabilidade muito boa. Mas Deus não nos chamou para a estabilidade. Deus nos chamou para viver por fé. Amém? Deus não nos chamou para a estabilidade, irmãos. A estabilidade virou um ídolo na nossa geração. Você não precisa de estabilidade, você precisa de provisão. E provisão você já tem garantida até os últimos dias da sua vida. Ele cuida dos pássaros que não precisam semear nem colher. Ele veste os lírios do campo, que não precisam cozer, nem tecer. Amém? E ele fala, o 19, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas. Em outras versões dizem, as demais ambições. Entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Irmãos, a sua provisão, ela vem do Senhor. Amém? Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus de toda provisão. Irmãos, não faz esse jogo da segurança. Não passa os teus dias, os curtos anos que Deus nos deu nessa terra, fazendo o jogo da segurança. A segurança é confortável demais. Mas eu sei que ela pode estar nos afastando do plano perfeito de Deus para a nossa vida. Amém? A força do seu braço, a força do meu braço, irmãos. A minha intelectualidade, a sua intelectualidade não tem o poder de nos manter nessa vida. Não tem não, irmãos, não é isso não. É o Deus de toda provisão. É Ele que nos mantém, irmãos. Amém? Não é o seu trabalho, não é o seu chefe. Eu estou pregando para mim. Deus vai ser o meu salário, Deus vai ser o meu plano de saúde, Deus vai ser a minha provisão. Eu sei que não faltará, irmãos, porque não fui eu que inventei isso. Não fui eu que inventei isso, irmãos. Ele é o dono da visão. E aquele que dá a visão, dá a provisão. Amém? Então, sábado que vem eu vou casar. Eita, glória a Deus. O meu noivo fica de pé, Bruno. Queria que vocês conhecessem ele. Bruno. Conheci lá no Oriente Médio, irmãos. Olha aí. Deus de fato une os propósitos, não é verdade? E a gente está se preparando. A gente vai casar sábado. E a gente está se preparando para ir para o Oriente Médio, mais especificamente para o Egito, né? Bruno já desenvolvia esse trabalho lá no Egito. E a gente quer mesmo, irmãos, alcançar os muçulmanos. A gente, quando fala em muçulmanos, eu sei que existe toda uma islamofobia por trás disso, não é? A gente já pensa logo em bomba, em terrorismo, em perseguição, em violência.
Eu não quero passar pano aqui, dizer que isso não acontece, porque isso é uma realidade, irmãos. Mas eu posso te garantir, uma vasta maioria dos povos muçulmanos, irmãos, são como eu e como você. Só querem criar os seus filhos, só querem ter um trabalho digno, só querem viver corretamente, fazendo as boas obras. Antes de vê-los como uma ameaça, a gente precisa olhar esse povo com compaixão, porque eles estão cegos. Deus ama o povo muçulmano. Amém? Deus amou o mundo envolve eles também. Amém? E aí no último versículo, né, aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Eu sei que a gente já leu a Bíblia até o final. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe qual é o nosso destino. A gente sabe qual é o destino de Satanás. Mas, irmãos, eu não quero assistir a tudo isso como telespectador. Não quero ver tudo isso de longe. Eu quero participar, eu quero estar envolvido. Você também? Hoje, eu acredito que o islamismo é o maior desafio da Igreja de Cristo. Eles são um desafio em número, são o grupo de pessoas, né, em maior número de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Mas além de ser um desafio numérico, irmãos, eles são um desafio ideológico para a gente. Tudo que eles creem vai de encontro, é contrário à nossa fé, é a base da fé cristã. Eles não creem que Jesus é Deus, eles não creem na Trindade, eles não creem que Jesus morreu, muito menos que ressuscitou. Eles acreditam que a Bíblia foi adulterada, eles acreditam que o Islã é a religião perfeita. Então, esse é um desafio da igreja, uma urgência no corpo de Cristo. A estatística, irmãos, é de um missionário para cada 400 mil muçulmanos. Campina Grande tem o quê? 400 e poucos mil pessoas, não é? 420 mil pessoas? Imagina, você ser o único cristão aqui em Campina Grande. Essa é a proporção. Essa é a estatística de um missionário para cada 400 mil muçulmanos. Olha que desafio a gente tem pela frente. Amém? Vamos brilhar, irmãos, onde não tem luz ainda. Diga, eu sou a luz do mundo. Fica de pé. Obrigada, Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigada por um despertar, Senhor Deus, que nos move do lugar, em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que esse evangelho alcançou a mim e a você. E ele não pode parar na gente. Amém? Desde Jesus, que alcançou os 12 discípulos, essa palavra foi se espalhando e chegou até nós. Irmãos, se isso não passa de nós, as trevas tomam lugar. O evangelho chegou até nós, irmãos, e ele precisa dar sequência a partir de nós. Você pode fazer parte, você pode se envolver, irmãos, a sua oração não precisa de passaporte. Amém? Não existe distância, não existe uma limitação geográfica para as nossas orações. Diga, eu vou me envolver com isso. Diga mais forte, eu vou me envolver com isso. Amém? Aleluia. Nunca é tarde, irmãos, para se envolver com a missão do Senhor. Nunca é tarde, mas também nunca é cedo demais para se envolver com a missão do Senhor. Amém? Esse é o nosso papel nessa terra. Nós existimos para isso. Amém? Então, ano que vem, em nome de Jesus, a gente vai voltar para o Egito. Eu e Bruno, agora casados. Graças a Deus eu não vou mais para o Oriente Médio sozinha. E a gente vai dar sequência ao que já vinha sendo desenvolvido naquele lugar. Discipulado nas casas. Existe um projeto com cerca de 40 crianças muçulmanas, em um bairro bem carente, em que se desenvolve um trabalho com essas crianças. E poderia ser muito melhor, irmão, se tivesse mão de obra. Eu creio mesmo que a gente vai ser uma porta aberta para que as pessoas vejam o Oriente Médio com outros olhos.
e vejam que dá para fazer muita coisa naquele lugar. Precisa de cuidado? Precisa. Mas dá para fazer muita coisa naquele lugar, irmãos. Até que a gente olhe e diga: os campos estão brancos, porque alguém semeou. Alguém precisa plantar naquele lugar. Amém? Muitas pessoas já estão plantando. E a gente pode fazer parte disso de alguma forma. De alguma forma, irmãos. Não deixe esse evangelho parar em você. Como eu disse no início, nosso papel e a nossa responsabilidade vai muito além do nosso jeito e da nossa personalidade. Amém? Faz um objetivo de nessa semana alcançar alguém como você foi alcançado um dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.